Dentro da disciplina SIC 7, nós vamos discutir um caso clínico. Vejam aqui, é um paciente idoso, do sexo masculino, natural do Rio de Janeiro, aposentado, com queixa de febre elevada. Na história da doença atual, quer dizer, procurou o pronto-socorro por febre elevada. Na história da doença atual, refere aparecimento de tosse com secreção amarelada há 3 dias. Vários episódios de febre elevada nos últimos 2 dias, motivando sua vinda ao pronto-socorro. Já de antemão, coloco para vocês, né, que nós estamos no meio de uma pandemia e eu não vou colocar como diagnóstico diferencial o Covid-19. Imagine que nós vamos retroceder a 6 meses, né? E nós vamos raciocinar nesse contexto anterior. E também nós vamos ver uma particularidade do caso e ali a gente vai explorar o que nós vamos fazer. Continuando. Ao exame, o paciente lúcido, sinais vitais normais, exceto pela presença da febre, 38 graus. Aqui, a ausculta do aparelho respiratório, a ausculta pulmonar com roncos e setores bibasais mais nítidos à direita. Exames complementares, um hemograma com leucocitose e desvio significativo, né, bastonemia elevada, 15%, coagulograma normal, função renal normal, uma glicemia elevada, né, eletrólitos normais, sódio e potássio, exame de urina, raio-x de tórax, revelando lá o nosso diagnóstico, condensação em base direita com broncograma. Nós faríamos diante de um doente que se apresenta com hiperglicemia, né? Como é que nós faremos o controle metabólico desse paciente? Ele está lá com uma glicemia elevada, ele não tem histórico de diabetes e uso de drogas para tratamento diabético. Teríamos ali um doente que existe essa possibilidade, o diagnóstico está feito ali, está sendo feito na entrada, ou uma outra condição que é também a hiperglicemia relacionada a um quadro de infecção que se instalou, né? Independente do motivo, o controle da glicemia é sempre muito importante, né? E algumas vezes nós temos essa condição que a gente chama de hiperglicemia relacionada ao estresse, como é sinalizado nesse artigo, né? E o controle dessa glicemia é importante porque a própria hiperglicemia, né, que tem vários fatores que podem colaborar para a hiperglicemia nesses doentes, né? E o mecanismo mais provável para explicar a hiperglicemia é a resistência insulínica que ocorre quando você tem a reação inflamatória, e essa hiperglicemia ela passa a ter um impacto colaborando para diminuição da resposta imune, diminuição da possibilidade de controle da infecção e também levando a uma chance maior de disfunção orgânica, como vários trabalhos já mostraram, essa possibilidade, né, de um risco maior ou possibilidade maior de disfunção orgânica, colaborando para um desfecho ruim, uma mortalidade elevada. Então, controlar a glicemia é sempre muito importante. Quer dizer, nós vamos fazer o diagnóstico, tratar a infecção e também devemos controlar a glicemia, né, porque ela pode colaborar para um desfecho ruim. A forma mais simples que nós temos de controlar a glicemia, o que a gente usa como controle metabólico, é essa tabelinha aqui, né, que a gente acaba prescrevendo praticamente para todos os doentes internados, né. Quem faz o controle disso normalmente é a enfermagem. E como é que funciona? Quer dizer, eu tenho ali a glicemia capilar, de acordo com o HGT, e nós aplicamos uma dose de insulina regular, né, que temos ali a ação rápida, uma meia-vida curta, subcutânea, com intervalo a cada 4 horas. Né. Observem que também nessa tabelinha tem lá uma orientação se caso estiver muito elevada ou com níveis menores, né, com hipoglicemia, que você avise imediatamente ao médico para que ele tome ciência e tome providências. Em alguns hospitais vocês podem também encontrar tabelas um pouco diferentes, né, com intervalos menores, com doses um pouquinho diferentes da insulina regular, mas isso não é o mais importante. O mais importante é aplicar o controle metabólico através de uma medida simples, colocada na prescrição,
que vai ser tocada pela enfermagem e nós vamos ali, de acordo com o nível da glicemia capilar, ajustar o nível de insulina regular ou aplicar a insulina regular com intervalo a cada 4 horas. Né? Isso fazemos sempre e se vocês observarem as prescrições a nível hospitalar, vai estar sempre uma tabela igual ou parecida com essa. O objetivo é controle da glicemia, controle metabólico. Pode ser que com essa tabela eu não consiga resolver a questão. O doente está lá com glicemias elevadas e continua com glicemias elevadas. Ou, como não é o caso do paciente, mas poderíamos estar diante também, de um caso que interna de um paciente diabético que descompensou, caracterizando ali um quadro de cetoacidose diabética ou como a hiperosmolar não cetótica ou estado hiperosmolar. Quer dizer, nesses casos, obviamente, eu não vou conseguir resolver com essas medidas mais simples. E aí nós vamos ter que lançar mão, né? Quando eu não tenho um controle adequado com o esquema que foi mostrado, a gente pode precisar de uso de uma outra estratégia que é fazer a insulina venosa. E nós utilizamos o termo dripping de insulina. Quer dizer, eu vou fazer insulina venosa, insulina regular, continuamente, através de uma bomba infusora, nas situações aonde está indicado. Já lembro para vocês, ou já sinalizo para vocês, que a gente só vai usar esse esquema em ambiente onde eu tenho uma unidade fechada, com um pessoal treinado para uso desse esquema, porque eu vou fazer insulina na veia através de uma bomba infusora e, obviamente, o risco de hipoglicemia existe e com consequências sérias, né, podendo inclusive levar ao óbito do paciente. Então, jamais eu posso usar um drip de insulina numa enfermaria onde eu não tenho pessoal disponível adequado para fazer um controle de glicemia horário, que lá atrás, com a tabela padrão, era a cada 4 horas e agora eu tenho a necessidade de um controle horário. Né? Como que eu preparo esse drip de insulina? É simples também. Eu tenho uma solução de cloreto de sódio, soro fisiológico, 99 ml, e eu pego 1 ml de insulina regular. Esse 1 ml de insulina regular tem 100 unidades, então eu coloquei 99 mais 1 ml, 100. Diluir 100 unidades, né? Então cada 1 ml dessa solução que eu preparei tem 1 unidade de insulina. Então a minha solução tem 100 ml, cada 1 ml tem 1 unidade de insulina. Vou colocar numa bomba infusora e onde eu vou ajustar quantos ml hora eu preciso infundir. 5 ml hora, 8 ml hora, 10 ml hora, quer dizer, se eu coloquei 10 ml hora, vai entrar naquela hora 10 unidades de insulina. E a cada hora eu avalio a glicemia capilar e ajusto a velocidade de infusão para controlar a glicemia, fazer com que ela retorne de níveis elevados para níveis menores, né? De uma forma lenta e progressiva. O tempo médio que nós vamos levar para controlar essa glicemia normalmente é em torno de 4 a 6 horas, pode ser um pouco mais. Né? Devemos ter atenção também, repito, que a insulina que vai ser usada é a regular, para preparar a solução, sempre em unidade fechada, com o pessoal treinado, cuidado com a hipoglicemia. Né? E, normalmente, a glicemia vai cair, existem protocolos para o uso de insulina regular, que pode variar um pouquinho de um hospital para outro, né? Mas em termos médios ali nós vamos utilizar, né, eu posso calcular por quilograma de peso também o uso da insulina, mas isso dá em torno de 5 a 8, 10 unidades por hora e eu vou ajustando. Quando a glicemia, e naturalmente na medida que ela vai caindo, eu diminuo essa quantidade de insulinas aplicada pela infusão contínua e quando essa glicemia chegar a 200, 250, para que eu não corra o risco alto de hipoglicemia com a manutenção do drip de insulina, eu descontinuo, suspendo o drip de insulina e retorno para aquele meu esquema de insulina regular, subcutânea, a cada 4 horas, de acordo com o HGT. Quer dizer, eu utilizei a insulina venosa, drip contínuo, ajustei a glicemia, houve queda e depois eu passo para o esquema convencional. O próximo slide nos fala a respeito
tempo de ação de diferentes insulinas, né, sinalizando aí a regular, que eu já acabei de falar, né, e aqui temos alguns artigos que digamos assim, subsidiam essas informações, falando a respeito da hiperglicemia relacionada ao estresse, né, como que ocorre essa hiperglicemia, né, a liberação de substratos e o aumento da gliconeogênese hepática durante o estresse, né, como fonte de hiperglicemia. Aqui, falando a respeito de como que um processo inflamatório, um artigo que fala sobre isso, leva, através de sinalização de vias ali para o núcleo e expressão de proteínas, o bloqueio ou o aparecimento da resistência insulínica. Aqui as vários mediadores que estão relacionados ali à resistência insulínica, que estão presentes quando a gente tem inflamação, reação inflamatória, no caso da infecção, que é o que a gente está falando no caso clínico. Aqui um artigo que fala da hiperglicemia relacionada ao estresse, então tem a hiperglicemia relacionada ao hospital, que esse doente mais adiante pode ficar caracterizado ou não como paciente diabético. Lembro também que se o meu doente tem infecção, eu estou tratando a infecção, tem hiperglicemia, precisou de insulina e é uma hiperglicemia relacionada ao estresse, na medida em que eu controlo a infecção, a necessidade de insulina ela diminui ou desaparece e esse meu paciente não vai precisar de insulina por um período continuado. Ao contrário, se tivermos um paciente previamente diabético ou estamos fazendo diagnóstico de diabetes nesse momento, certamente, apesar do controle da infecção, ele vai precisar dar continuidade ao uso da insulina. É isso então.